Bom, então voltamos agora para terminar as nossas dicas dos pronomes interrogativos e ir para o nosso último tipo de pronome, os indefinidos. Bom, agora falando então do pronome qual, que é um pronome interrogativo variável, que tem aí a sua flexão de plural, de número, né, que vai para o plural. Qual que é a característica peculiar do qual, que diferencia ele do que? É que o qual ele passa a ideia de você ter uma seleção ali, você ter uma série de possibilidades e você fazer uma seleção entre essas possibilidades. Você selecionar um ou mais, né, daquelas possibilidades. Então, veja só. Qual vestido você vai usar? Certo? Então, a ideia que está implícita é de que tem vários vestidos e você vai selecionar um. Certo? Por isso que eu usei qual no singular, porque você quer uma resposta de um vestido só. Ninguém usa dois vestidos ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, veja que ele está como um pronome adjetivo, e o qual ele é quase sempre um pronome adjetivo, tá? Ou seja, quase sempre ele vem acompanhado de um substantivo, tá? Mas uma característica do qual é que nem sempre o seu substantivo vem juntinho dele, como é mais normal no caso dos pronomes adjetivos, né, que o substantivo venha logo na sequência. No caso do qual, é muito comum que separe, né, do qual e do substantivo a forma do verbo ser conjugado. Então, veja só. Quais foram os homens que te ameaçaram? Então, nesse caso, continua sendo um pronome adjetivo, né, está se referindo aos homens, só que os homens ficou separado do quais pelo pronome pelo verbo, pela forma verbal, foram, tá? E aí, nesse caso, veja que eu usei no plural, porque aí eu quero saber que é uma resposta de dois ou mais, né? De repente, quais desses homens, né? Então, a ideia é que não seja um único. E aqui eu só coloquei que a gente pode usar, sim, também a preposição de, né? Para enfatizar essa ideia de selecionar algo, né? Então, qual de vocês? Então, quando eu uso um pronome, eu preciso colocar o de ali, né? Qual de vocês, né? Ou qual dos gatos, por exemplo, já foi adotado? E poderia ter falado qual gato já foi adotado, né? Ou quais gatos já foram adotados, mas eu coloquei o de qual dos, que é para dar uma enfatizada nessa ideia de seleção, tá? E esses outros exemplos, veja aqui, pode ser usado como um numeral. Qual dos dois? Veja aqui, nesse caso, qual dos dois? Os dois está vindo como um numeral substantivo. Lembra que a gente falou isso na outra aula? Né? Então, esse qual não deixa de ser um pronome adjetivo. E aqui a mesma coisa. O quais deles, né? Esses eles é um pronome substantivo, que é um pronome pessoal, né? Então, um pronome substantivo. Então, esse quais está acompanhando aí uma forma que faz a vez, né, de um substantivo, então não deixa de ser um pronome adjetivo, certo? E por fim, quanto. Quanto, a diferença dele para os demais também é que ele pede uma resposta que seja uma quantidade, né? Uma resposta quantificadora, porque a incerteza está na quantidade, certo? Então, essa é a ideia que quanto expressa. Ele também é um pronome variável, pode ser no plural quanto, quantos, ou no feminino, quanta, né, quantas, tá? E ele também pode ser usado tanto para se referir a coisas quanto para se referir a pessoas. Então, nesse sentido, ele também é versátil, porque ele também pode ser usado aqui, ó, com pessoas ou com coisas. E ele pode ser usado tanto sozinho, como pronome substantivo, como acompanhando o substantivo, e aí ele é um pronome adjetivo. Então, veja, sozinho, quando eu falo quanto eu te devo, a ideia que eu tenho é que você já tem aqui implícita a ideia, né, de alguma espécie monetária, né? Quantos reais, né, eu te devo, ou quanto dinheiro eu te devo, ou quantos dólares, quantos euros eu te devo. Então, tem essa ideia implícita, mas ele está sozinho, então, pronome substantivo. E aqui, acompanhando um substantivo, ele vem com pronome adjetivo, aí sim eu posso me referir também a pessoas, né? Quantas crianças ficaram doentes, certo? Última coisa muito importante de ser falado dos pronomes interrogativos é o seguinte, a gente só tem 4 pronomes interrogativos que a gente viu lá. Quais são? Retomando. Que, quem, né, as formas invariáveis, quanto, variável, e a forma variável qual, certo? Esses são os pronomes interrogativos. Muita gente confunde
outras palavras que são muito comuns da gente usar em perguntas, que é onde, quando, como e por quê. Essas 4 palavrinhas que a gente usa em pergunta o tempo todo não são pronomes interrogativos, são advérbios interrogativos. E na aula que vem a gente vai falar sobre isso, sobre os advérbios e vai falar sobre os interrogativos, tá? Então não confunda que, quem, quanto, qual. Pronomes interrogativos, eles estão no lugar de nomes, seja de sujeito, seja de um objeto, tá? Já o onde, quando, como e porquê são advérbios interrogativos, porque normalmente a resposta que deriva deles é um adjunto adverbial, tá? Não estão no lugar de um nome, certo? Então vamos para a última parte, os pronomes indefinidos, pessoal, que são os pronomes que têm a função de marcar uma indefinição, uma indeterminação, uma inespecificação, tá? O que eu faço? Por que eu uso, né, esse pronome? Ou quando eu não sei realmente, aí eu quero indefinir, na verdade eu não sei exatamente a quantidade, enfim, quem ou o que, e aí eu simplesmente uso esse pronome para deixar indeterminado, ou quando eu não me interessa determinar, quando eu quero deixar realmente vago e indefinido, e aí eu uso o pronome indefinido. Então, veja aqui um exemplo legal. Eu falo assim, eu tenho muitos amigos, mas eu posso falar também, eu tenho poucos amigos. Nenhum desses casos eu sei exatamente de quantos amigos eu estou falando. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 amigos, tá? E eu acho que isso é muito. Então, eu falo que eu tenho muitos amigos. Mas pode ter um amigo meu, João, que também tem 10 amigos. Só que ele acha que isso é pouco. Então, a gente vai estar falando exatamente da mesma quantidade, mas eu vou estar falando que eu tenho muitos amigos e ele vai estar falando que ele tem poucos amigos. Então, veja que está indefinido, a gente não sabe dizer exatamente qual que é a quantidade, né? E, ao mesmo tempo, tem esse viés aí de quem fala, né? Se é muito, se é pouco, o que é muito para você, às vezes, não é muito para mim, e vice-versa, né? Então, a gente não consegue saber quantos ao certo. Por isso mesmo, como eles têm essa ideia de inespecificação, eles também são classificados como pronomes indefinidores, tá? Que indeterminam aí o que eu estou falando. E existem também as formas variáveis e as formas invariáveis desses pronomes, tá? Então, muitas formas. Esse é um tipo de pronome que existe em muitas formas. Olha, tem algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, tanto, quanto. E as formas também que só variam em número, qualquer, quaisquer, tal, tais, bastante, bastantes, né? E eu tenho também as formas invariáveis, né? Que são as formas que nunca variam. Então, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, certo? E a gente vai ver que justamente por essa pluralidade de pronomes indefinidos, a gente tem de tudo. A gente tem pronomes que são sempre adjetivos, aqueles que são sempre substantivos e alguns que podem ser tanto adjetivo como substantivo. Então, veja nesse caso. Alguém deve gostar de comer jiló. Alguém quem? Né? Eu não sei exatamente, né? Mas estou falando que deve ter alguém. Nesse caso, alguém somente substantivo. Você nunca fala, né? Alguém, que nem o quem, né? Tudo que se refere à pessoa. Você não tem como colocar uma pessoa junto ali. É só um substantivo. Não tem alguém cachorro, né? Não tem como. O certas é um exemplo de pronome que vai ser sempre adjetivo. Ele sempre tem que estar acompanhado de um substantivo. Então, certas pessoas me denunciaram. Não tem como eu falar certos me denunciaram. É sempre certos ou certas alguma coisa. E aí tem exemplo de outro, que podem ser tanto substantivo quanto adjetivo, tá? Então, tem essas variações. Antes da gente partir, então, para uma explicação um pouquinho melhor de 3 dos pronomes indefinidos, que eu acho legal a gente só citar, queria falar das locuções pronominais. Vocês devem lembrar, na aula passada a gente falou sobre locuções adjetivas. E aí eu falei para vocês, gente, decorem de uma vez por todas, vamos aprender o que é uma locução, né? Vamos aprender para não esquecer mais e não ser confundido por isso numa pergunta que às vezes é simples, e aí como a gente não está habituado, não sabe exatamente o que é locução, a gente se perde. Então, veja só, eu falei o quê? Que locução é o conjunto de 2 ou mais palavras, certo? Que equivalem a alguma classe gramatical. Então, nesse caso, como é uma locução pronominal, são 2 ou mais palavras que equivalem a um pronome, né? Por isso, pronominal. E nesse caso, é um pronome indefinido. Então, veja só, cada um, cada qual, seja qual for, seja quem for, tudo isso são locuções, porque são mais de uma palavra, né? São 2, às vezes 3 palavras, que têm aí a função de um pronome indefinido. Por isso, a gente chama de locução pronominal, certo? Não vamos esquecer?
Beleza? A gente provavelmente ainda vai falar disso na próxima aula. E aí eu queria passar, então, para encerrar, algumas dicas de 3 pronomes indefinidos que eu acho legal a gente ver que tem usos diferentes dependendo do contexto ou da forma como eu uso. O primeiro pronome é o pronome algum, certo? Algum normalmente faz oposição ao pronome nenhum. Então, normalmente ele tem um valor de positivo, né? Então, eu tenho algum, e aí o valor negativo seria o nenhum, certo? Bom, o que acontece? Eu posso usar algum antes ou depois, né? Antes aqui ou depois do substantivo. E dependendo da posição do pronome alguns, isso vai interferir nesse valor que ele tem. O normal, então, é usar o pronome antes do substantivo, como está aqui. Eu já tive algumas ideias boas. Então, veja, nesse caso, algumas, né, está como o contrário de nenhumas. Então, ou nenhuma, né? Não existe nenhumas, né? Não está como o contrário de nenhuma. Então, eu nunca tive nenhuma ideia boa? Não, eu já tive algumas. Um valor positivo. Só que se eu colocar o algum depois do meu substantivo, veja como muda. Foi sempre tão egoísta que acabou sem amigo algum. Então, nesse caso, ele deixa de ser o contrário de nenhum e passa a ser um sinônimo, ou seja, sem nenhum amigo. Então, veja que tem aqui também a palavra de sentido negativo, que é a palavra sem, né? Então, sem amigo algum, eu estou sendo um sinônimo de nenhum, só que dando uma ênfase. Então, realmente, né, sem amigo algum. Então, viu como mudou o sentido de algum só da posição dele ser diferente. O pronome nada. O pronome nada também tem essa questão de mudar o seu valor, que aqui é o contrário. Normalmente, nada tem o valor negativo, tá? Que é o valor de nenhuma coisa. É o contrário de tudo, que é toda coisa, né? Então, ele se opõe. Nada se opõe a tudo. Então, normalmente, nada tem esse valor negativo de nenhuma coisa. Como aqui. Nada irá me animar hoje. Então, nenhuma coisa vai me animar hoje. Porém, eu posso ter ainda um sentido positivo para o nada, que é em que caso? Se eu uso ele numa interrogação, né, numa pergunta, que tem ali uma palavra negativa, que é a chamada interrogativa negativa. Então, veja aqui. Se eu falo, você não quer nada para comer? Né? Eu não estou perguntando se a pessoa quer o nada, né? Porque não dá para comer o nada, não é mesmo? Então, eu estou perguntando se ela não quer alguma coisa para comer. Não estou perguntando se ela não quer coisa nenhuma. Estou perguntando se você não quer alguma coisa para comer. Então, aqui ele passa a ter um valor positivo. Porque eu usei numa pergunta, né, com uma forma negativa. Certo? Então, é como se o negativo com o negativo desse positivo, né? E, por fim, o todo. Por quê? O todo também é peculiar porque existem também outros pronomes indefinidos, né, que têm peculiaridades. Até se vocês quiserem saber mais, eu sugiro que procurem também, né, o uso, mas eu acho que todos são mais tranquilos, né? Esses aqui têm essas peculiaridades que eu acho legal falar. E o todo eu achei legal falar, por quê? Porque dependendo da forma como ele é usado, no singular, no plural, com artigo ou sem artigo, ele pode ter sutis variações no seu significado. Então, veja só. Todo o corpo precisa de cuidados. Como é que eu usei aqui? Eu usei ele no singular e usei um artigo depois, certo? Então, todo o corpo precisa de cuidados, ok? Então, quando eu falo todo o corpo, eu estou me referindo à totalidade. Então, coloquei o singular com o artigo, estou me referindo à totalidade. Todo o corpo aqui não é só a minha cabeça que precisa de cuidado. Também os meus pés, também as minhas mãos, também o meu tronco, tudo precisa de cuidado, certo? Então, eu estou falando da totalidade do corpo. Se eu usar agora ele simplesmente no singular, porém sem o artigo, aí ele passa a representar não mais a totalidade do corpo, mas sim qualquer corpo. É um sinônimo do pronome também indefinido qualquer. Então, veja lá. Todo corpo precisa de cuidados. A mesma coisa que eu falar, bom, qualquer corpo existente, qualquer corpo que exista, precisa de cuidado. Ou seja, qualquer corpo, sendo um corpo, precisa de cuidados, tá? Mas veja aqui a diferença para o plural com o artigo. Então, aqui passa a ser plural com o artigo. Então, aqui tá. Todos os corpos precisam de cuidados. Aqui é muito similar à de cima, porque eu também estou indicando que é qualquer corpo, mas nesse caso, não é um similar, não é um sinônimo de qualquer, mas sim ele é uma representação de uma totalidade numérica. Todos os corpos precisam de cuidados. Ou seja,
todos os corpos que existem, a totalidade de corpos existentes, seja de animal ou de pessoa, precisa de cuidados, certo? E por fim, aqui quando eu uso todo, nesse caso ele está vindo como um predicativo, tá? Mas muito similar a um aposto. A gente usa essa função, né? Esse valor que todo tem, é quando eu uso ele ou como aposto ou como um predicativo do meu sujeito, que é o quê? Que é para especificar, que é para explicar como é que estava esse meu sujeito. Então, nesse caso, veja só, seu corpo tombou e caiu, né? Todo mole, ou seja, o corpo quando caiu, tombou, né? Estava todo mole. Então, seu corpo todo mole, tombou e caiu. Então, esse todo mole não quer dizer que o corpo inteiro necessariamente estava mole. Ele quer dar uma ênfase. Então, eu estou usando aqui um advérbio, é um sinônimo, né? De um advérbio de intensidade, do muito. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar, seu corpo muito mole, tombou e caiu. Ou inteiramente mole, né? Então, é uma intensidade que eu dou para essa palavra que vem depois do todo. Então, vocês veem como é interessante a gente sempre tomar cuidado, porque às vezes o vestibular, o concurso, pode fazer essas pegadinhas para perguntar qual é o sentido que está querendo dar o pronome indefinido ali, o que ele está querendo passar, qual que é o valor dele, certo? Bom, então com isso, gente, a gente encerra essa videoaula. Então, estamos acabando a nossa live aqui sobre pronomes. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você perdeu alguma coisa, volte depois, você vai poder assistir novamente. Tire sempre suas dúvidas, né? Principalmente pronomes pessoais, relativos e demonstrativos, que são os que têm maior incidência mesmo nas provas. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê depois para terminar na próxima aula esse assunto de classe de palavras. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.